Vai chegar um momento que você vai ter que renunciar a algo crucial para a sua salvação, e você não vai conseguir, porque lá atrás você não foi renunciando aos poucos. Por isso que o crente se guarda antes de casar. Cuidado com os beijos prolongados. Cuidado com a mão boba. Por quê? Porque se você tem fidelidade a Deus no namoro, depois de casado, qualquer adultério você terá mais facilidade para dizer: não, eu venci lá atrás o mais fácil, Deus vem me ensinando até renunciar o mais difícil. Capítulo 12 do livro do Gênesis. Podemos ler, por favor, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo de número 12. Foi a leitura da conclusão que faríamos ontem, mas vamos fazer a conclusão hoje. Capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 7, por favor. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Podeis assentar. Nós falamos ontem sobre o efeito Babel. E Deus fez com que seu plano prevalecesse. Deus disse que era para que os homens se espalhassem, os homens quiseram se unir, que bonitinho, mas era uma união desobediente, uma união rebelada. E assim se fixaram em um ambiente e Deus os espalhou. E interessante é que depois que Deus os espalhou, Deus levanta um homem e a geração que virá desse homem vai inundar a terra, vai alcançar a terra. Perceba que o propósito de Deus está se cumprindo. Deus não fez Adão para liderar jardim. Deus fez Adão conforme sua imagem e semelhança para Adão governar a terra. E o camarada não deu conta de cuidar do jardim. Deus levanta então Abraão agora para representá-lo com uma bênção universal. Ou seja, o ciclo Babel se encerra e Deus começa um projeto de salvação com um homem chamado Abrão. Você percebe que no capítulo 11, na geração que Deus havia permitido nascer e viver, porque Deus destruiu uma geração no dilúvio, providenciou a arca, e os que vieram de Noé, ao invés de serem gratos a Deus, se rebelam contra Deus no 11. E Deus não desiste do homem. De Sem vem a geração de onde vem Abraão. E o capítulo 11 fala do quê? Fala de rebelião e de esterilidade. Sara é apresentada aqui no capítulo 11 como estéril. Nós temos aqui já o efeito da queda no capítulo de número 3. A mulher que foi feita para gerar não gera. E o homem que foi feito para viver em comunhão com Deus não vive. Então nós estamos num capítulo onde, capítulos 10 e 11, onde erros e fraquezas não conseguiram deter o projeto da procriação humana
e da bênção divina. Deus os havia feito e fez o homem e a mulher para procriarem. Então, repentinamente, o final da pré-história, ou seja, a história antes da história de Abraão, já termina com esterilidade. E como é que o capítulo 12 começa? Deus chamando um homem e dizendo que da descendência dele, as famílias da terra serão abençoadas. Como Deus é perfeito, de um camarada cuja esposa é estéril, Deus promete que dele virá uma descendência. Só pode ter descendência quem tem um descendente. Só pode ter um descendente quem tem filho. Para ele ter filho, a esposa não pode ser estéril, e a esposa é estéril. E para um camarada que é velho, cuja esposa é estéril, Deus diz: eu te torno pai. Porque Deus está vendo além de sua esterilidade. Então o erro do capítulo 11, a esterilidade de Sarai, não vai impedir o plano de Deus na vida de Abraão. Quando você lê o capítulo 11 apenas e não partir para o Apocalipse, como eu concluí a mensagem ontem, você pode perguntar: será que tem esperança para essa geração? Capítulo 6, eles se multiplicam e pecam contra Deus ao ponto de Deus enviar o dilúvio. Capítulo 10 e 11, eles se multiplicam novamente ao ponto de Deus ter que descer e impedir o crescimento da cidade e da torre. De novo esse povo rebelde. Será que tem esperança para o homem? Aí quando os homens se rebelam, Deus levanta um homem para devolver a esperança para a humanidade. Os homens se rebelaram. O que Deus faz? Escolhe um homem para, através desse homem, a esperança voltar. E esse homem foi quem? Abraão. A esperança para uma humanidade que experimenta confusão. É assim que acaba o capítulo 11. A esperança para uma humanidade de abandono, porque todo mundo teve que abandonar seus amigos, seus patrícios, seus investimentos em Babel. A esperança para quem vive em confusão, a esperança para quem vive no abandono, a esperança para quem vive na esterilidade. A chamada de Abraão e o envio de Abraão é a resposta. O mundo é Babel, o mundo é o capítulo 11, e a igreja é Abraão no capítulo 12. O mundo está no capítulo 11, confusão, rebelião, abandono e esterilidade. E o que é a igreja? A igreja é o 12. As nações estão espalhadas, Abraão, em confusão e abandono, mas eu te chamo para que através de você as nações sejam abençoadas. Isso aqui é um projeto missionário. Nele Deus coloca a esperança de volta para a humanidade. Então vamos falar da chamada missionária de Abraão e o compromisso da igreja. A chamada missionária de Abraão e o compromisso da igreja. Em primeiro lugar, Abraão é chamado ouvindo Deus. Deus fala com Abraão. Deus separa o povo em Babel e agora Deus separa Abraão de sua parentela. Separa Abraão de sua família falando. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o texto menciona explicitamente Deus falando, e Hebreus 11 diz que, ouvindo ele a voz de Deus, ele simplesmente obedeceu. Perceba que na fala de Deus, o pronome eu é o sujeito da maior parte dos verbos. O eu de Deus aparece 6 vezes de modo explícito. É Deus quem está falando, é Deus quem está prometendo, e Abraão, boca fechada, ouvidos abertos. Deus diz: eu farei, eu o abençoarei, eu farei seu nome famoso, eu te abençoarei, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, eu darei essa terra à sua descendência. Ou seja, o objeto principal no diálogo é Deus. Deus fala, Deus age, Abraão reage, Deus inicia, Deus é o autor do chamamento.
Quando você lê a história, você percebe que não há em Abrão algo de especial. Deus o chama igual chamou eu e tu e eu, simplesmente por graça. Todos aqui sabem que Deus escolheu Noé, capítulo 5 e 6 do Gênesis, porque diz o texto: Noé era homem justo. Todos sabem do testemunho de Abel, que era diferente de Caim. Até Caim, pelo menos, veio cultuar, do jeito dele, mas veio. Não há nada de elogio a Abrão. Simplesmente Deus chama. Abel é justo, Noé é justo. E Abrão? Abrão, Deus simplesmente diz: eu te dou a ordem. E o que ele faz? Ele obedece. Ele não é nem o filho primogênito que Deus costuma chamar. Então, a iniciação do chamamento não começa com Abrão, começa em Deus. Assim é a nossa salvação. Não começa em você, não começa por você, não, é em Deus, porque dele início, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Ele diz assim: não foi você que me escolheu, fui eu quem escolhi você. João disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Abrão só fala com Deus no 7, quando levanta altar, porque no 1 Deus falou com ele. Atos capítulo 7, Estevão, quando vai pregar, começando por Abrão, Estevão diz: Deus apareceu a Abrão. Toda a iniciativa vem de quem? De Deus. Essa é a intervenção divina. A intervenção divina na nossa vida não se explica por mérito. Você não presta, eu não presto. A gente é pobre, cego, miserável, nu. Nós somos inimigos de Deus por natureza. Todo mundo aqui nasce pecador, inimigo de Deus. Todo mundo nasce debaixo da ira de Deus. Gênesis 8, 20 e 21 diz que o homem é mau desde a sua meninice. O salmista disse no Salmo 51 que nós nascemos em pecado, debaixo de pecado, com probabilidade de pecar. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é miserável pecador, dependente da graça. Se Deus não agir, se Deus não chamar, se a palavra não te alcançar, é para o inferno que você vai, porque todo homem é inimigo de Deus. Eliseu Filho, com 2 anos de idade, já foi para a diretoria da escola. Aí a Luana ficou envergonhada, eu aqui dentro: yes, meu filho já foi para a diretoria, não é Nutella, é raiz. Mas aí quando a Luana veio e disse: meu filho, você não pode ir para a diretoria, eu perguntei por que ele foi para a diretoria. Com 2 anos de idade, aí ele tomou a pipoca do menino. Mas como que ele tomou a pipoca do menino? Ele pediu, o menino não deu. Ele pediu por favor, o menino não deu. Ele fez carinho, pediu, o menino não deu, ele tomou. Eu pedi 3 vezes: pai, fiz Espírito não me deu, eu tomo. O menino desviou. Aí a Luana olhou para ele e falou assim: você é um menino bom. Aí eu disse: não, você é menino mau. Você é desviado. Você tem que se converter e aceitar Jesus. E ali eu comecei a expor para a Luana, porque ela ficou assustada, eu chamar Eliseu Filho de mau. Eu sei que as crianças pertencem ao reino de Deus, mas se é ser humano, há dentro dele a probabilidade de pecar cada vez mais. E ele não vai se tornar pecador quando ele começar a pecar. Não, ele vai pecar porque ele é pecador. Então Deus começa o chamamento, parte de Deus o diálogo com Abraão. Quando você chega no versículo 7, está escrito assim, ó: o Senhor apareceu a Abrão. Eu preciso de sua atenção agora, por favor. Diga no versículo 1. Não, para de graça. Versículo 1. Deus fala. Versículo 7. Deus aparece. Você consegue perceber que Deus só se manifesta a Abrão? Ele só cresce na intimidade ao ponto de Deus se manifestar a ele no 7, depois que ele ouve Deus. Porque ninguém crescerá na intimidade com Deus sem ouvir Deus. Todos nós queremos ter experiências com Deus, mas se não ouvir Deus, ninguém crescerá.
na intimidade com Deus. Só no capítulo 22 é dito que Abraão é alguém que teme a Deus. Por quê? Porque intimidade com Deus é processo, não é com pressa. Deus não é apressado em ter íntimos. Deus se apressa em salvar. Deus se apressa em mostrar a mensagem da salvação. Agora, intimidade, tem que ralar muito, irmão. Ele é chamado no 12, só no 22 ele é chamado de homem temente a Deus. Ou seja, Deus primeiro fala e depois aparece. Ninguém crescerá na intimidade sem antes ouvir Deus. O que Jesus disse em Mateus 7:24? Quem ouve minhas palavras, estas minhas palavras. Jesus não disse quem ouve minhas palavras. Jesus disse quem ouve estas minhas palavras. Então, de quais palavras Jesus estava falando? Das palavras do capítulo 5 a 7 de Mateus. Quem ouve estas minhas palavras do Sermão do Monte, do capítulo 6 e do capítulo 7, quem ouve estas palavras e as pratica, será como homem, é como homem prudente, que constrói sua casa sobre a rocha. Jesus está falando sobre ouvir sua palavra. Mateus 13:23, Jesus disse que a semente semeada em boa terra significa o crente que ouve a palavra e entende. É por isso que eu não começo a minha pregação, pelo menos eu particularmente falando, cada um faça do jeito que quiser, não precisa baixar o microfone não, pelo amor de Deus, é só uma ilustração. É por isso que eu não começo a minha pregação com a mão na cabeça do microfone, babando aqui, pega na mão. Aí, irmão, eu vou gritar demais e não vou comunicar nada. E se a igreja não consegue entender o que foi pregado, diz o texto, não haverá colheita, ou seja, não haverá motivo de ouvir tal pregação. A pregação entendida vai gerar fruto, colheita de 100, 60 e 30 por um, aleluia. Ou seja, uma semente entendida vai gerar uma colheita de 100, 60, ou seja, vale a pena ouvir a palavra. Lucas 16:30, o rico está no Hades e ele olha para o seio de Abraão e ele quer virar missionário. Tem gente que olha, quer virar pregador só no inferno, aqui quer tirar onda, aí chegar no inferno, eu quero virar crente, já foi lá, chega, não tem mais salvação. Quando ele está lá no inferno, ele quer ser missionário. Ele olhou para o pai Abraão e disse, pai Abraão, manda eu voltar lá na terra, igual um defunto lá andando, um zumbi, e sair pregando para os outros, porque eles vão se arrepender quando vê um milagre, quando vê uma múmia, pregar para eles, ressuscita eu, que o milagre vai fazer meus irmãos se arrependerem. Lucas 16:31, Abraão responde, não precisa não, se eles não ouvem Moisés, Gênesis a Deuteronômio, se eles não ouvem os profetas, maiores e menores é a pregação de Jesus, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não, mas vai ser uma bênção se eu for. E Abraão insiste no 29, eles têm Moisés e os profetas, se quiserem que os escute. Não é milagre que gera salvação, não é invencionice de falsos apóstolos que gera salvação, é ouvir Deus como Abraão ouviu Deus. Romanos 10:17 às vezes parece fácil, mas não é tão fácil como a gente pensa que às vezes é. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. Continua o versículo. Pois é, e o ouvir pela palavra de Deus. Não está escrito a fé vem quando você ouve. Não, está escrito assim, a fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Ou seja, irmão, existem coisas que você ouve que não gerará fé. Agora, a palavra pregada vai capacitar seu ouvido para ouvir Deus. Então, nem sempre Deus está falando através de alguém, mas quando a Bíblia é exposta, a
palavra exposta me capacita a ouvir Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir Deus vem pela palavra de Deus. Pastor, eu quero ouvir Deus. Esse ouvir Deus vem pela palavra de Deus. Ninguém ouvirá Deus se despreza a palavra de Deus. Uma irmã perguntou para mim na live: pastor, tem uma palavra de Deus para mim? Eu disse: tem. Ela: cadê? Na sua Bíblia, abre aí. Primeiro, Deus se manifesta a Abraão pela graça. Segundo, Deus se manifesta a Abraão falando. Terceiro, Abraão se desenvolve na intimidade com Deus depois que ele ouve Deus. Ninguém cresce na intimidade com Deus sem ouvir Deus. Quarto lugar, Deus exigirá sempre mais. Escute isso. Ih, meu Deus, isso aqui é pesado. Amém, então vou falar. Deus exigirá sempre mais da pessoa que está disposta a ceder algo. Não, eu estou disposto a ofertar. Quer ver? Eu vou dar 10, eu não quero 10. Não, pastor, mas eu sou dizimista, ou seja, eu dou 10%. Deus não quer que você seja dizimista, Deus quer que você cresça ao ponto de ser tudista. Só 2, glória, dá até para contar. Porque você fica nesse negócio de 10%. E aí do pastor se falar de uma oferta a mais do que 10%. E o pastor que falar de 10% é ladrão. Mas é interessante que você só se incomoda com o pastor e só chama o pastor de ladrão quando ele fala de dinheiro. Se você só se incomoda com a igreja e com o pastor quando ele fala de dinheiro, é porque você ama o dinheiro. Então você é avarento. E a Bíblia diz que o avarento é feiticeiro. Então, é feiticeiro e idólatra. Então, se o pastor fala de dinheiro e o pecado dele é ser ladrão, o seu é maior que o dele, porque você é avarento e é idólatra. Então você vai para o inferno primeiro que ele. Deus sempre exigirá de quem está disposto a ceder. Você está até disposto a ceder, Deus vai querer mais. Ou seja, olha o que Deus vai fazer. Abraão, eis-me aqui, Senhor, sai da sua terra. Sim, Senhor, esse Brasil aqui não dá para mim não, vou lá para a Europa mesmo. Eu vou lá para os States. Tá, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes. Legal, Senhor, tem uns que eu quero mandar vazar tem tempo. Eu quero sair do meio dos meus parentes meus, Senhor. Tem uns cabras que não prestam no meio da minha família, somente cunhado. Sai da tua parentela. Brincadeira. Sai da casa de seu pai. Aí já dói, né, Deus? É meu futuro, eu serei herdeiro de tudo que é de papai. Papai é fabricante de ídolos. Josué capítulo 24. Papai é rico. Papai vai deixar uma herança para mim. Eu vou deixar a casa de papai. Então a terra eu deixo, parente com prazer, mas a casa do meu pai, pois é, você não sai da casa sem deixar parente, sem deixar a terra. Eu quero que você deixe os 3. E depois é que você vai se estabelecer em Negueb. E aí, Senhor? E aí eu vou te tirar de lá para Moré. E depois de Moré, Senhor, eu vou te tirar de lá para Betel. E depois de Betel, Senhor, eu vou te tirar para o leste de Ai. E depois de lá, Senhor, eu vou te levar para o Egito. E depois de lá, Senhor, eu vou te levar para onde eu quiser. Você vai viver uma vida de renúncia. Daqui para frente, Abraão, você vai deixar. Isso é evangelho. Qualquer pregador que minta para você dizendo venha que Deus vai te dar, exceto a salvação, é mentiroso e filho do cão. O que Deus tinha de fazer por você, Ele já fez. Primeiro, enviou o seu Filho amado. Segundo, enviou o Espírito Santo. Terceiro, deixou a Bíblia. Quarto, deixou a igreja. Agora é você que tem que renunciar ao mundo e vir servir ao Senhor. Agora, qual seria a sequência lógica? Qual seria a sequência lógica? Abraão, deixe a casa de seu pai. Doeu. Mas o senhor está mandando, eu deixei. Deixe os parentes. A titia, a vovó. E o meu docinho que a vovó faz. E deixa a terra. Já acostumei a deixar. Já deixei a casa do meu pai. Já deixei minha herança. Deixar a terra para mim é o menos. Mas Deus vem numa ordem psicologicamente saudável.
deixa a terra. Ah, legal, é bom deixar a terra, né? Eu sou um nômade, eu sou acostumado a viajar. Ok, deixa os seus parentes. Legal. Agora deixa a casa de seu pai. Deus vem do mais fácil para o mais difícil. Assim é Deus, porque Deus não tem pressa em moldar o nosso caráter. Olha como Deus está fazendo com Abraão. Sai da terra, sai do meio dos parentes, deixa teu pai, vai para Betel, chega em Canaã. Quando chega em Canaã, Deus diz: agora eu quero seu filho. Se você não renuncia, uma saia colada, uma bunda que rebola, uma cachaçinha, um site pornográfico, se você não renuncia a conversas torpes, se você não renuncia àquela mentirinha santa, vai chegar um momento que você vai ter que renunciar a algo crucial para a sua salvação, e você não vai conseguir, porque lá atrás você não foi renunciando aos poucos. Aleluia! É por isso que o crente se guarda antes de casar. Cuidado com os beijos prolongados, cuidado com a mão boba. Por quê? Porque se você tem fidelidade a Deus no namoro, depois de casado, qualquer adultério você terá mais facilidade para dizer: não, eu venci lá atrás o mais fácil, e Deus vem me ensinando até renunciar o mais difícil. Deus vai do mais fácil para o mais complexo. Se eu perguntar: quem aqui tem promessa de Deus? Ô glória, você já pensa no seu apartamento. Quem aqui tem promessa de Deus? Ô glória, você já pensa na sua vaza, né, vaso? Quem aqui tem promessa de Deus? Ô glória, você já pensa no seu emprego abençoado. Amém, amém, amém. Mas se Jesus voltar hoje, você vai subir solteiro, sem se formar e sem ficar rico. O soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida. Projete sua vida, projete seu futuro com o pé na terra e a mente no céu. A qualquer hora você pode deixar tudo aqui. Deixa para o anticristo, deixa para quem quiser usar. Eu estou projetando, eu estou vivendo, eu estou estudando, mas eu sei que a qualquer hora a trombeta toca e tudo que é da terra vai ficar na terra. Aleluia. E esse Deus que ordena a renúncia, Ele é lindo, maravilhoso, perfeito e completo. Sai de onde? Da terra. E vai para onde? Para onde? Eu não vou falar agora não. Isso é fé. Eu sei o que estou largando, mas não sei o que me espera onde eu estou indo. Eu só vou. Vem aceitar Jesus, se entrega para Jesus. Rapaz, eu já tenho meus amigos da balada, já tem as meninas lá do tut. Eu já tenho todo mundo aqui programado. Os caras que me ajudam a enganar o patrão, os caras que me ajudam a fazer uma nota fria. Eu já tenho todo mundo aqui. Se entregar para Cristo, para quê? É fé, vem. Só vem. Vem que Ele vai te conduzindo, vai colocando as pessoas certas no seu caminho, vai te levando pelo caminho da cruz. Só vem. Abraão, você sabe o que é que você tem que deixar. O que é que eu tenho que deixar, Senhor? Você tem que deixar a terra, você tem que deixar os parentes, tem que deixar a casa do pai. E eu vou para onde? Eu vou te mostrar ainda, não vou falar agora. É aos poucos, rapaz. Tu já quer crescer de vez? Não, já me ouviu e agora me obedece. Eu vou te mostrar o lugar que eu quero te dar.
Por favor, diga, te mostrarei. Diga, futuro. Agora deixa eu fazer uma pergunta só para quem está ligado. Deus é onisciente? Por isso que Deus não mostrou logo. Por quê? Por causa do versículo 4. Partiu Abrão como Deus lhe ordenara e Ló foi com ele. Peraí, Ló é parente, Deus mandou deixar a parentela, ele está levando a parentela. O nome Ló significa véu. Deus, sabendo que ele iria levar Ló, Deus não mostra, porque se tem um véu você não pode ver direito. Aí você chega no capítulo 13. No capítulo 13, Abrão e Ló se separam. Bíblia nova, que chique. Aí quando Ló se separa de Abrão, versículos 11 a 13 do capítulo 13, Deus disse a Abrão no versículo 14, olha só, eu vou ler, isso aqui é só para quem está ligado, Deus não mostrou no 12, vai para a terra que eu te mostrarei, futuro, porque em sua onisciência Deus viu que ele levaria Ló, e a ordem é, sai do meio dos parentes, ele não apenas sai, mas ele chega e leva, então não continua, ficou a mesma coisa, então o véu está com ele, e tem gente que está na sua vida e é véu, te atrapalha de enxergar o que Deus tem para você, te atrapalha de enxergar a sua chamada, te atrapalha de enxergar o que é perdão, te atrapalha de enxergar o plano. E aí, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Quando chega no capítulo 13, versículo 13, Ló vaza. Quando Ló vaza, versículo 14, depois que Ló se separou de Abraão, disse-lhe o Senhor, de onde você está? Olhe para o norte, olhei. Olhe para o sul, olhei. Olhe para o leste, olhei. Olhe para o oeste, olhei. Toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que eu não mostro agora? Porque eu sei que você ainda está com véu. Quando eu tirar o véu, eu te mostro. Deus exige um comportamento. A gente diz assim, ó, venha para Jesus do jeito que você estiver. Pois é, pode vir do jeito que tiver, mas ficar não. Venha, Senhor, é para sair? É. Farei de você um grande povo. Opa, vou te abençoar. Eita, vou fazer seu nome famoso. Que chique. Sê tu uma bênção. Você quer bênçãos, Abraão? Quero, mas a ordem que eu te dou, eu exijo de você um comportamento, seja uma bênção. E a primeira coisa que Abraão faz é o quê? Chega lá no Egito, mente. E quem tem uma vida de mentira não pode ser uma bênção de verdade. Mas Deus o escolheu mesmo sabendo disso. Porque Deus não te escolhe para a obra missionária pelas suas perfeições. Ele te escolhe sabendo quem é você. É por isso que eu digo que oração não é coisa de gente forte, oração é coisa de gente fraca. Quanto mais você ora, irmão, você está revelando que depende da graça de Deus. Pastor, e quem não ora? Pois é, ele pensa que ele é o fortão. Só que Deus garante a proteção quando Ele chama, quando Ele envia. Olha só o que é que Deus diz, presta bem atenção nisso. Eu preciso de sua atenção, olha só. Farei de você um grande povo e o abençoarei e tornarei seu nome grande e você será uma bênção. Por favor, vem comigo, porque são detalhes. Por favor, diga, abençoarei, os que te abençoarem. E quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso aqui me deixou meio preocupado. Assim, rapaz, não acredito que eu estou vendo isso. Então eu vou repetir. Os que te abençoarem, plural, eu os abençoarei. E o que amaldiçoar, singular, eu o amaldiçoarei, singular. Vou repetir. Os que te abençoarem, plural, eu vou abençoá-los, plural. E o que te amaldiçoar, singular, eu vou amaldiçoar. Deus está dizendo, Abraão, me obedece, pois mais serão os abençoadores do que os amaldiçoadores.
Oh, aleluia. Ei, Moisés, tem Coré, Abirão e Datã, mas aí tem mais de 2 milhões de pessoas que dependem do seu ministério. Ei, Paulo, tem Alexandre o latoeiro, tem Marcos que te abandona quando cansa, mas tem igreja em Corinto, tem igreja na Galácia, tem igreja em Tessalônica, tem igreja em Colosso, que depende do seu ministério. O Espírito Santo está dizendo a alguém: você está muito focado em quem é contra, você está muito focado em quem diz não, você está muito focado em quem duvida, você está muito focado em quem diz que não vai dar certo, enquanto os anjos estão dizendo: nós estamos contigo porque Deus nos enviou para te proteger. Enquanto a igreja está dizendo: vai porque Deus é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, a igreja do Senhor, mas tu não serás atingido. Aleluia. Deus fala e depois se manifesta. Deus exige renúncia. Deus promete a proteção. Deus anula a maldição. Deus anula a maldição. Você, sempre que você lê o Gênesis, você tem que lembrar do capítulo 3, porque ali mudou tudo. Alguém está entendendo essa palavra? Irmão, depois da queda, a maldição se torna predominante. Pastor Leandro, 5 vezes eu contei. Você pode achar outra. 5 vezes, pastor Joab, a maldição é citada depois da queda. 5 vezes a maldição é citada depois da queda. E eu vou ler, preciso de sua atenção. Capítulo 3, versículo 14. Então Deus disse à serpente: porque você fez isso, maldita serás. Diga, maldição. Gênesis 3:17. A Adão Deus disse: porque deres ouvido a voz de Eva e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra. Diga, maldição. Não vou precisar falar mais não, né? Tu tá ligado na hora de falar maldição. Capítulo 4, versículo 11. Maldito és tu, Caim, desde a terra. Gênesis 5:29. Noé, a quem chamou Noé, o pai de Noé deu a ele o nome de Noé, dizendo, quando o pai de Noé deu a ele o nome de Noé, ele estava dizendo no nome de Noé essas palavras: este nos consolará acerca das obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que Deus amaldiçoou. Capítulo 9, versículo 25. Disse Noé: maldito seja Canaã. 5 vezes a maldição é citada depois da queda. Tu tá preparado para dar glória a Deus? Não tá não. Vou até beber água. 5 vezes a maldição é citada antes de Abraão. Você está preparado para dar glória a Deus? Está preparado para entender o efeito da chamada de Deus na sua vida? Então eu vou falar na chamada de Abraão, que é no capítulo 12, a palavra abençoar relacionada à salvação é citada 5 vezes. Quantas vezes a palavra maldição? E quantas vezes Deus promete bênção na vida de Abraão? Eu vou provar, meu Deus do céu. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando eu falar a palavra bênção ou abençoar, você conta. E você diz: 1, 2, 3. Quero ver que é bom de matemática agora. Capítulo 12, versículo 1. Far-te-ei uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Pastor, eu não entendi. É que onde chega um missionário, ele chega com a bênção e toda a maldição daquele lugar bate em retirada. Pastor, não
não estou entendendo. Eu não sei por quanto tempo a maldição permaneceu na sua família. O divórcio, a doença, o adultério, os vícios. Mas depois que você entrega a sua vida para Jesus, toda maldição é transformada em bênção. Quem tem chamada de Deus é um instrumento de bênção. Pastor, oi, tem maldição na minha casa. Não é possível, pastor. Está acontecendo na minha casa o que aconteceu na vida do tetravó, do tataravó, do bisavó e do vô, pastor. Pastor, tem maldição na minha casa. Não tem. Não tem. O que está faltando lá é postura de quem foi chamado para ser uma bênção. Você é a bênção de Deus na sua casa. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pelo poder do Espírito Santo, a maldição já foi quebrada na sua casa. Pelo sangue de Jesus na sua vida, a maldição já foi quebrada na sua casa. Canta lá, porque a unção está na sua vida. Ora lá, porque a unção está na sua vida. O diabo está com os canhões apontados sobre a nossa casa, mas Deus está dizendo: o diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir tua família. Mas Jesus tem família. Olha a família de Jesus aqui. Olha a família de Jesus. E essa família anula a maldição. A Bíblia diz que o homem ímpio é abençoado pela mulher santa. A Bíblia diz que a mulher ímpia é abençoada pelo homem santo. Não importa quem desviou, não importa quem é de outra religião, não importa. A bênção está em você. Por que a bênção está em mim, pastor? Porque você está em Cristo, e Paulo diz que quem é de Cristo é herdeiro da bênção de Abraão. Isso quer dizer que em Abraão a bênção substitui a maldição. E que maldição então é anulada? Porque se tem 5 maldições da queda, só em Abraão tem 5 bênçãos sobre a vida dele. Deus está anulando maldições. Em primeiro lugar, a maldição da desobediência. No capítulo 11, qual era a ordem de Deus dita no capítulo 9? Encham a terra. E o que eles fazem no 11? Nós não vamos povoar a terra, vamos fixar lugar. Sim ou não? Aí Deus chama Abraão e diz assim: vaza. O que ele faz? Vaza. Pastor, como é que eu sei que eu sou uma benção? Tu é obediente. Segundo lugar, a gente está no capítulo 12. Se tem um capítulo 12 é porque teve o 11. Isso quer dizer que o contexto do 12 é o 11. E quer dizer que você não pode ler o 12 sem ler o... Igual tu não pode ler o 11 sem ler o... Não pode ler o 10 sem ler o... Já deu para entender. Que maldição é anulada? A maldição da terra não produzir riqueza, porque a terra foi amaldiçoada. Em Adão a terra foi maldita. Em Caim a terra foi maldita, porque o sangue do inocente caiu na terra. Quando Noé nasceu, o que o pai dele disse? Ele nos dará consolo por causa de nossas aflições, pois a terra é amaldiçoada. Quando você chega em Abraão, a terra que é amaldiçoada, a maldição é anulada. Capítulo 13, versículo 2. E Abraão era na terra muito rico em gado, prata e ouro. 24:1. E era Abraão já velho, avançado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Irmão, eu não prego o evangelho da prosperidade, mas se você estudar a história
da igreja e do protestantismo, você verá que onde o protestantismo chegou, os países são prósperos. Onde o catolicismo impera, os países são pobres. Eu não estou ofendendo você que é católico, eu estou citando a história. Eu vou repetir para dar para engolir seco. Onde o protestantismo domina, os países são prósperos. Onde o catolicismo domina, os países são miseráveis. E precisa que onde tem a igreja evangélica envie missionários a países dominados pelo catolicismo. Por quê? Porque a bênção de Deus na vida da igreja anula a maldição da preguiça. Tu não vai dar glória não, quer ver? A bênção de Deus em Abraão anulou a maldição do efeito Babel. Porque em Babel pararam, mas Abraão nunca parou. Eu vou ler, capítulo 12, versículo 4. Partiu Abraão como Deus lhe ordenou, saiu de Harã. Versículo 5. Saíram Abraão, Sarai e Ló, chegaram em Canaã. 8. Moveu-se dali. 9. Caminhou Abraão dali e foi para o sul. Aí você diz, pastor, onde ele foi parar? Onde ele é visto no Novo Testamento? No paraíso. Irmão, antes da morte, isso aqui é só para quem lê Bíblia, tá? Mas eu preciso te provocar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, o paraíso foi chamado de que nome? Eu ouvi, tá com vergonha? Qual é o nome do paraíso antes da morte e ressurreição de Jesus? Seio de... Porque quem não para aqui vai descansar lá. E o rico embaixo tem que erguer os olhos e olhar para cima. E Hebreus 11 diz assim: Abraão aguardava a cidade celestial cujo arquiteto é Deus. Isso quer dizer que a cada vez que ele se movia quebrando a maldição do estacionamento de Babel, ele estava olhando para a Nova Jerusalém e dizendo: eu sei que tem uma pátria superior, tem um lugar melhor. Eu estava preparando essa palavra no hotel e eu dizia: Senhor, por que o Senhor está ardendo no meu coração as quebras da maldição através do chamamento de Abraão, da obra missionária de Abraão? Deus me disse que tem crente querendo parar, tem gente olhando para suas fraquezas, para o peso da cruz, que é o peso da responsabilidade, tá? Sua cruz não é seu casamento nem seus filhos, é a responsabilidade. Evangelho pesa, ministério pesa. E quantas vezes você já teve vontade de parar? Então Deus trouxe ao meu coração alguns versículos para confirmar com você que não é para parar agora. Você está igual o salmista no Salmo 119, verso 28. A minha alma se consome de tristeza. Verso 25. A minha alma está apegada ao pó. Me tira daqui, Deus, pela sua palavra. Aí no versículo 30 ele tem uma atitude: escolhi o caminho da verdade. Versículo 31. Eu me apego aos testemunhos do Senhor. Não é mais a alma que está apegada ao pó, a alma agora está apegada à palavra. Olha a mudança, irmão. No versículo 28 a alma está consumida de tristeza. No versículo 25 a alma está apegada ao pó. Olha o versículo 32 do Salmo 119. Correrei pelo caminho dos mandamentos de Deus. Verso 35. Senhor, me faz andar em teus mandamentos, porque neles eu tenho prazer. Ou seja, quem estava parado em tristeza agora está caminhando pelo poder da palavra. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou e que te formou: não temas, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Quando passares pelas águas,
águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus está dizendo aqui não é se passares, é quando passares. Não tem ponte. Quando você entra no caminho da obediência, para não parar, você enfrenta tudo isso que está sendo falado aqui, mas Deus está dizendo: eu atravesso com você. Daniel capítulo 12, versículo 13: tu porém vai até o fim. Ande, avance, evangelize, caminhe, não desista do evangelho, não desista da igreja, não desista da tua chamada. Mas pastor, as tristezas aqui dentro consomem minha alma. A tristeza daqui é melhor do que a alegria lá de fora. A tristeza daqui é melhor do que a alegria lá de fora. E eu vou repetir isso, te provando por quê. É que a alegria lá de fora vai se transformar em tristeza eterna quando a trombeta tocar. A tristeza daqui vai se transformar em alegria eterna quando a trombeta tocar. Não pare agora. Aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Você venceu uma ontem, você vai vencer outra hoje. E você vai vencer outra fraqueza amanhã, mas não é para desistir. A cada mês você vai vencer uma, a cada semana você vai vencer uma. Mas não desiste. Continue avançando, não pare. A maldição de Babel já foi anulada. A bênção de Abraão está sobre a sua vida. Avança. O que Babel disse? Vamos fazer uma cidade e uma torre. Irmão, isso aqui é só para quem ama a Bíblia. Vamos fazer uma cidade e uma torre, e faremos célebre, faremos famoso o nosso. De novo então, eu acho que eles escutaram agora. Vamos fazer a torre que toque nos céus, e vamos fazer famoso o nosso. Deus deixou? Deus deixou? Não. Olha a diferença com Abraão. Versículo 2: farei de você um grande povo, te abençoarei e farei famoso o seu nome. Aquilo que os homens queriam fazer pela própria força, Deus não deixou. Quando Deus chega em Abraão e diz assim: eu engrandeço o teu nome. Abraão é considerado o pai do islamismo, judaísmo, cristianismo. O nome mais famoso nas 3 maiores religiões do mundo. Abraão. Se você quiser, um dos métodos de evangelizar o Islã e o judaísmo não é chegando e dizendo: Jesus, tu apanha. Chega lá como Mateus 1. Abraão. Abraão. Isaac. Cara. Jacó. José. Davi. Jesus? Como que você chegou em Jesus, rapaz? Como é que tu fala de Jesus aqui? Poxa, é só você estudar a história. Aí tu mete a Bíblia pra dentro, irmão. Por que isso, pastor? Lá Gênesis 12: eu engrandecerei teu nome. Aí você está se perguntando: pastor, e o meu nome? O teu nome eu falo. O que tem a ver o teu nome com o nome de Abraão? Não que Deus vai te fazer famoso, tá? Esquece. O que tem a ver, Senhor? Pastor, o meu nome conectado ao nome de Abraão.
O que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou falar. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu não sei se você já entendeu esse versículo, mas eu vou repetir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir suas orações, vou perdoar seus pecados e vou sarar a sua terra. Agora, pelo amor de Deus, eu vou explicar. Se o meu povo que se chama, não é o povo que chama. Aqui está o pastor Leandro. E eu sou o povo de Deus, representando vocês. Pastor Leandro! Eu estou chamando ele. Agora, se alguém olha para mim e diz: ele parece com o pastor Leandro, ele lembra o pastor Leandro. Onde ele chega, a gente sente o Leandro. Quando ele fala, a gente lembra do Leandro. Eu estou sendo chamado pelo nome dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que é a igreja? A igreja é um povo que o mundo olha e diz: é povo de Deus, são cristãos, são imitadores de Cristo. O que é que Deus fez com o nosso nome, irmão? Colocou o nome do Filho dele em nós, porque ele é Cristo e nós somos cristãos, pequenos cristos. Salmo 9, verso 5: o Senhor apaga o nome dos ímpios. Se Deus apaga o nome dos ímpios no Salmo 9, verso 5, o que é que ele faz com o nome dos crentes? Apocalipse 3, 5: aquele que vencer vai vestir de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Lucas 10, 17: e os discípulos voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí no versículo 20 Jesus disse assim: contudo, não vos alegrem apenas porque os demônios são repreendidos, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está, eu vou falar agora no termo original, está arrolado nos céus. Você sabe o que é arrolado, irmão? Significa escrito, registrado, carimbado, que ninguém pode apagar. Ninguém. Essa é a maior honra que Deus deu ao nosso nome. Então Abraão anula a maldição da desobediência em Babel, anula a maldição do desejo de celebrar o próprio nome, anula a maldição de querer se estabelecer quando Deus quer que alguém se mova. Último lugar, eu vou ler o versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e ele construiu um altar. Ele fez o quê? Versículo 8: dali prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou o acampamento e construiu um. Ele anulou a maldição da torre. Babel levanta a torre. Abraão diz: eu vou levantar altar. Babel diz: vamos fazer a torre para a gente crescer, para a gente subir. Abraão diz: eu levanto a torre para Deus descer. Os homens levantam suas torres, os homens levantam seus prédios, os homens fazem seus investimentos, enquanto a igreja levanta altar e diz: irmãos, vamos orar uns pelos outros. Nós temos ali uma linda igreja que é uma torre, uma infraestrutura muito linda. Eu vi as fotos da igreja de vocês, mas o pastor e a pastora comentaram comigo dizendo que vocês preferem vir para a tenda, porque a gente não é viciado em torres que expressam a grandeza da inteligência humana. Altar é simples.
Enquanto os homens estão encantados com suas torres, a igreja ainda vive na simplicidade do altar. E quando Abraão levantava o altar, a Bíblia diz que ele invocava o nome do Senhor. A palavra invocar significa trazer para perto. Então, enquanto na torre Deus os afastou, no altar Deus se aproxima. A primeira música que minha avó me ensinou: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só quem levanta altar tem vida de oração. Deixa. Canta forte, eu sei que tu sabes. Quando tudo perante o Senhor e todo só então quando tudo deixares no altar. Sabe o que me veio à mente aqui agora para você ficar em pé? Sabe o que me veio à mente? Eu vou lhe dizer. Deus disse: sai da sua terra. E ele saiu. E o que Deus deu a ele? Uma terra. Deus disse: sai da casa de teu pai. E o que Deus fez dele? Pai de Isaac, pai da fé, pai das 3 maiores religiões. Sabe o que é isso? O Deus que te exige renúncia não fica te devendo nada. Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos por causa de mim, que não receba nessa vida 100 vezes mais com perseguição, e por vir a vida eterna. Fica em pé.